Olá, meus irmãos, graça e paz a vós todos. Bem, meus irmãos, eu estou trazendo aqui hoje mais um vídeo e o tema de hoje é dentro do Apocalipse. O tema vai ser: o Apocalipse foi escrito para quem? Esse é mais um tema do qual nós vamos hoje abordar aqui. Porque nós sabemos que o Apocalipse é um dos livros hoje mais usados dentro dos templos, né? Para assombrar os fiéis, para assombrar os visitantes também, que vai a primeira vez e escutam a pregação dentro do Apocalipse, ele volta para casa mais aterrorizado de que o que veio, né? Porque realmente o Apocalipse, quando você lê e quer interpretar do seu jeito, ele realmente traz uma visão muito triste, muito assombrosa. Porque realmente o Apocalipse, eu já tenho visto relatos de várias pessoas que falam até para mim mesmo, que não gostam de ler o Apocalipse por causa de tantas coisas terríveis e espantosas que ele traz e mostra. Mas nós vamos ler e ver para quem foi escrito o livro do Apocalipse. E vamos ver também que realmente ele não é um livro como muitos conhecem, ou como muitos pensam que o Apocalipse é. Porque na verdade o Apocalipse foi uma revelação de Jesus Cristo, né? E de um acontecimento, como o próprio livro diz, que em breve iria acontecer. Então, não adianta vir os intérpretes da lei, os intérpretes da Bíblia, para desfazer a leitura aqui, porque a Bíblia já diz que é em breve, naquele tempo da visão do apóstolo João, a visão se referia a um tempo breve. Então, eu estudei pouco, como eu já disse aqui para vocês, meu estudo é pouco, né? Eu não comprei curso de teologia de maneira nenhuma, nem tampouco fiz curso de teologia grátis online, também não fiz, nem quero, nem pretendo. Então, eu só leio apenas como está. Porque se eu vou fazer uma viagem daqui a 10 anos, eu não posso dizer que está perto de eu fazer a minha viagem. Mas se eu disser daqui a 3 dias, eu vou fazer uma viagem. Uma pessoa chega e diz assim, ó, Cícero vai viajar. Aí o outro pergunta, quando? Ele diz, em breve ele está viajando. Muito bem, vai caber sim, porque é breve eu estarei viajando. É diferente. Então é o que a Bíblia cita aqui. Nós vamos ler aqui o trecho e vamos ver que para quem foi escrito realmente o Apocalipse, todo o Apocalipse, todos, não é só uma folhinha não. Para quem foi escrito o Apocalipse? Será que foi para nós brasileiros hoje? Será que foi para os espanhóis? Será que foi para os franceses? Vamos ver, porque não tem coisa melhor do que a própria Bíblia indicar a quem ela foi escrita. Pelo menos aqui o Apocalipse, que é o livro que eu estou detalhando aqui, né? Vamos lá? Pegue suas Bíblias e vamos começar a leitura para você ter uma belíssima descoberta que a Bíblia vai lhe dar agora, né? Que Deus abençoe e que você também consiga colocar na sua mente. Claro que eu estou falando para pessoas que não têm conhecimento, porque os intérpretes da Bíblia, eles interpretam de acordo com as vontades deles, entendeu? Defender aquilo que é deles, o patrimônio deles. Então eles vão ler a Bíblia para defender a versão deles. Aí é outra coisa. Eu estou falando aqui para pessoas que realmente querem entender e pedir conhecimento a Deus para entender a Bíblia como ela está escrita já é o suficiente. Vamos lá. Capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículo 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Aí diz, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem
as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos voltar aqui. Aqui já diz duas coisas interessantes. Primeiro, que a revelação de Jesus Cristo não foi partida diretamente de Jesus Cristo. Foi Deus quem deu a Jesus Cristo. Aí os críticos já começam. Espera aí. A Bíblia diz que Deus e Jesus Cristo é uma pessoa só. Não. Jesus Cristo é uma pessoa e Deus é o Pai. Porque no livro de Mateus, quando Jesus Cristo orou a quem? Jesus ora a ele mesmo. Não, Jesus ora ao Pai. Então, Jesus Filho, que a Bíblia deixa muito bem claro que Deus não ia descer do céu para sofrer o sacrifício, Deus ia enviar o Filho dele para passar o sacrifício para todo aquele que nele cresce fosse salvo. Então, Jesus Cristo, Deus deu a revelação a Jesus Cristo e Jesus Cristo passou a revelação para João. Bem um ponto interessante aqui, né? Que esse ponto aqui eu já vim observar hoje. Eu estava lendo, foi quando entendi aqui, Deus me deu entendimento que a revelação foi Deus quem deu a Jesus Cristo. E Jesus Cristo passou por o apóstolo João. Porque essa história que Deus saiu do trono dele e veio passar o sacrifício aqui na terra, isso aí são os intérpretes da Bíblia que diz, mas a Bíblia diz aqui, em toda a Bíblia, diz que Deus, logo no Velho Testamento, Deus ia enviar o seu filho para passar o sacrifício, né, ser o símbolo do cordeiro, passar todo o sacrifício, morrer, ser crucificado, morrer, ressuscitar e subir ao céu para salvar todos os pecadores que nele crescem. Então, Jesus não é o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que ele também diz que veio ao Pai ver ele em poder. Porque o poder que Deus tem, Jesus também tem. Porque o próprio Jesus Cristo diz: todo poder foi me dado no céu e na terra. Então, quem foi que deu o poder a Jesus Cristo? Aí está a pergunta: quem foi que deu o poder a Jesus Cristo? Porque se ele é o próprio Deus, ninguém tinha dado poder a ele. Ele mesmo já tinha o poder dele. Ele não ia dizer que foi dado. Porque eu só digo que uma coisa foi dada quando alguém me dá alguma coisa. Então, se foi dado, teve uma pessoa que deu. Então, se o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, como ele diz, todo poder foi me dado no céu e na terra. Então, quem deu esse poder a Jesus Cristo? O próprio Deus e o Pai dele. Né? Será que eu não vi nenhum intérprete da lei ler desse jeito aí, mandar um vídeo ou uma pregação nessa forma? Porque aí vai contradizer a vontade deles. Né? Mas aqui, quando Jesus diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então, Deus deu todo o poder a Jesus Cristo. E é tão provado que ele passou todo o sacrifício, sabendo que Deus estava com ele a todo momento e ele ia se ressuscitar para voltar ao trono, né? Voltar a reinar, porque Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos prosseguir aqui a leitura. Então aqui diz, primeiro capítulo, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve, mais um ponto, em breve, será que os intérpretes vão ver isso aqui? Ou só pessoas que realmente Deus mostrar para que eles conheçam a verdade como está escrito? Porque aqui diz, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então, em breve, será que 2000 anos é em breve? Que coisa interessante. Vamos mais para frente, mas primeiro eu vou voltar um pouco aqui atrás. Vamos seguir um tiquinho. Aí diz, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Em breve e próximo é quase o mesmo sentido. Se eu digo que uma coisa está em breve eu faço isso, em breve está perto. Se uma coisa está próximo, está próximo.
Agora, eu discordo aí dos intérpretes da lei, aí dos profetas aí que assistem, eu discordo porque 500 anos não é breve. 500 anos não é próximo. Nem tão pouco 2000 e tantos anos seja próximo. Eu não concordo. E a Bíblia também não deixa bem claro que 3.000 anos seja coisa próxima, né? Vamos ver aqui mais um pouco que depois eu vou voltar aqui. Aqui diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunho, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Espera aí. Libertou dos nossos pecados aquele que crê que ele já veio, para trazer justiça e juízo para aquela geração que estava em breve a vinda dele. Agora, para vocês que ainda vai ser construído, vocês creem que ainda vai ser construído o templo em Jerusalém, já passa a ser um templo falso, um templo pirata. Porque Salomão não está mais para construir o templo, a Arca da Aliança ninguém tem ela, que tem que fazer uma outra, então vai ter que ter um novo arquiteto, vai ter que ter um novo como que se chama, um ferreiro para fazer aquele trabalho todo, né, de fazer as obras ali artesanais de metal. Então vai ser uma coisa toda pirataria. E quem Deus vai chamar agora? Porque profeta de João para cá nós não temos mais. Então vai ficar meio aí duvidoso esse templo que vocês estão esperando ser construído, para quando ele estiver pronto com a arca e tudo, e Jesus vir, não, se levantar primeiro antes de Jesus vir, o homem da iniquidade que vocês pregam, aí ele vai se sentar no templo lá em Jerusalém, no templo, no santuário de Deus, né, que ele tem para sentar no santuário, tem que ter com certeza o templo construído lá em Jerusalém, tem que ser lá. É uma história que a Bíblia não aceita, não cabe mais aqui dentro, e também só na mente dos intérpretes da lei e dos intérpretes da Bíblia que cabe essa versão, porque como a Bíblia diz aqui, não cabe mais. Primeiro que eu creio que Jesus já fez todos os rituais que tinha que fazer, subiu ao céu, já governa, já está lá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já está lá no seu trono, então não tem mais o que ele vir nessa terra pecaminosa. Porque o tempo que ele falou, ele já veio cumprir a justiça e juízo que vinha para aquela geração. Porque aqui vai deixando bem claro. Vamos lá. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, se ele já nos libertou, o que é que ele vem ver novamente aqui na terra? Se ele já passou por todos os rituais e já nos libertou. Então, nós já somos aquele que crê uma nação liberta, desde que traga na consciência o sofrimento e os rituais que Jesus Cristo fez, que é para a nossa salvação, e nós reconheça isso. Então vamos mais para frente. E nos constituiu reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então tem gente que diz que ele ainda vai reinar, ninguém sabe quando. Como é que pode? Se aqui diz que já passou a reinar século pelos séculos dos séculos. Pelo amor de Deus. Aí diz mais, anda mais. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aí ele diz, olha aí, ó, eu não vi Jesus Cristo voltar ainda e nem vai ver. Porque aqui foi para aquela geração que receberam o recado. Em breve ele voltará. Em breve isso vai acontecer. Foi para aquela geração, não 2000 anos depois. E vamos voltar para ver para quem foi escrito o Apocalipse, porque até agora eu não falei. Aí diz, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Todas as tribos da terra. Quais são as tribos que você conhece aqui? Porque as tribos indígenas não tem nada a ver com as tribos que fala aqui. Porque as tribos citadas aqui no Apocalipse
É as mesmas tribos lá dos Velhos Testamentos, aonde se encontravam as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Porque eu quero que alguém me aponte onde é que tem uma tribo de Benjamim aqui no Brasil. Aonde é que está a tribo de Zebulon? Aonde está a tribo de Naphtali? A tribo de Azé, aonde é que está? Ninguém sabe dizer. Nem tampouco no próprio Israel eles apontam com o dedo a tribo de José ali, a tribo de Naphtali ali, a tribo de Benjamim ali. Não está mais, se dissiparam tudo. Ninguém sabe mais quem é quem. Só sabe que é a nação israelita. Aí é outra história. Então, como as tribos não estão mais, não existem mais, nem tampouco vai poder se fazer um templo, porque os levitas não existem mais, ninguém sabe quem é quem. Como é que os levitas vão construir um templo para cobrar um dízimo e ter todos aqueles rituais de matança de animais, porque se construir o templo vai ter que ter tudo isso novamente. É uma história farrapada que não cabe mais para o tempo da gente hoje. Vamos seguindo. Aí diz aqui, ó. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, quando diz aqui, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém, as tribos não existem mais. Mas naquela época ainda existia. Naquela época ainda existia determinados pontos das tribos. Claro que eles realmente viram, né, presenciaram a volta de Jesus Cristo. Aí diz aqui, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Se João, outra pergunta, se João foi companheiro na tribulação, que tribulação é que vocês, pregadores, esperam? Qual é a tribulação? Pode passar até coisas piores, porque a nação de hoje está andando para isso. Mas a tribulação sobre a vinda de Jesus Cristo, não, essa não vai existir mais. Porque o próprio João já deixa bem claro ali, companheiro na tribulação e no reino e na perseverança. Só naquela época que existia a perseverança, que o próprio Jesus Cristo disse, bem-aventurado aquele que perseverar até o fim. Quem era que tinha que perseverar? Aquelas pessoas que Jesus Cristo falava com eles. Era eles que tinham que passar pela perseverança. Vamos ler mais. Aí diz aqui. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor é um outro ponto que eles estão esperando que venha ainda. Aí diz aqui, ó. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí os seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, as que vistes e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão, são
na mão direita. E aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são o candeeiro de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Viram? O que significa os candeeiros e o que significa as estrelas? Falou aqui no final. Então, quando João disse aquilo ali, ele estava falando aquilo ali para os servos de quem? De Jesus Cristo. Vamos ver quem eram os servos de Jesus Cristo. Olha a palavra aqui no primeiro. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer. Quem eram os servos de Jesus Cristo naquela época que João recebeu a revelação? Quem eram? As pessoas escolhidas pelo próprio Jesus Cristo, que vivia na perseguição, que eram os 12 apóstolos que Jesus Cristo escolheu. Que na verdade um se desfez, né? Mas tinha as pessoas ainda que viviam se escondendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, quando deu essa revelação, foi para eles. Não é esse servo que se autonomeia como um servo de Cristo hoje, que vive boiando em cima do dinheiro, né? Fazendas e mais fazendas, aviões de grande porte já que eles têm para fazer viagem de grandes valores, carro caríssimo. Não, não é esse servo de Deus aí. Não foi para eles que Jesus Cristo deu essa revelação. Jesus Cristo deu essa revelação para os seus servos, aquele escolhido por ele, naquela época, que viviam junto com ele, comeu e andou com ele, que viviam passando nudez, fome, sede, escassez de alimento, porque não podia nem sair na rua. Era aquele servo que Deus queria e o Jesus Cristo queria que eles soubessem o que estava para acontecer em breve, para eles ter a noção, a revelação de tudo que ia acontecer, para que eles permanecessem na perseverança, a qual perseverança que o próprio Jesus Cristo foi quem pediu. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.